Lavagem nasal, o vídeo. Você com certeza já viu algum vídeo, seja nesse meu Instagram ou em outro lugar, da mãe lavando o nariz da criança, a criança berrando, o catarro saindo pelo outro lado. Dá até aquela satisfação de ver o catarro saindo, vai, fala a verdade, sou só eu que sou maluca. Mas sempre surgem muitas dúvidas. E aí, a gente deve fazer isso mesmo? Faz todo dia? Como é que é? A lavagem nasal é segura? Devo fazer? Faz da criança? Faz do recém-nascido? O que a gente faz? Vamos responder todas essas perguntas hoje nesse vídeo. Primeiro, vamos entender a importância do nariz. Nós humanos somos seres que foram projetados para respirar pelo nariz. Somos respiradores nasais. Não é normal respirar pela boca. O normal é respirar pelo nariz. Isso é tão verdade que a criança, quando nasce com o nariz fechado lá no fundo, é uma emergência médica. Essa criança não sabe nascer e respirar pela boca, tá? Então, nós somos feitos para respirar pelo nariz. E o nariz, ele tem muitas funções importantes. Ele aquece, filtra e umidifica o ar, ou seja, ele tira as impurezas e prepara esse ar para ir para o pulmão. E como que é a nossa respiração? Nós temos, então, a narina direita, a narina esquerda, que ela é dividida por essa parede do septo. Vamos olhar aqui essa figura, que é o nariz cortado assim pela metade pra gente entender. Então, o septo estaria aqui e aqui entrando o ar. Aí a gente tem as regiões dos cornetos, esse corneto aqui de baixo é o corneto inferior, que vocês sempre me vêm falando da alergia. Lá no final do nariz, a região das coanas, onde as crianças têm adenoide, e tem também o ósseo da tuba auditiva, que é esse caminho entre o ouvido e o nariz. E aí, descendo então para a garganta, para ir lá para a laringe, para entrar na traqueia e os pulmões. Esse é o caminho normal do ar. E o ar tem que tirar essas impurezas, o nariz tem que tirar essas impurezas do ar. Por isso que a gente vai juntando essa secreção. Então, nós produzimos 1 litro de secreção para fazer esse trajeto. Isso é normal. E aí, todo mundo deveria lavar o nariz, então? Não. Não? Confundiu? Não, vou falar de novo. Não. Lavagem nasal não é para todo mundo. Se você mora numa cidade maravilhosa, que não tem poluição, que a umidade está perfeita, você não tem nenhum problema do nariz, você não tem infecção, você não fica gripado, você não tem rinite, você não precisa lavar o nariz. Mas, inclusive, manda uma mensagem aí que eu quero te conhecer, porque eu nunca vi ninguém assim com essas situações. Já a gente que mora, por exemplo, aqui em São Paulo, cidade poluída, ou que você mora numa cidade que tá muito seca, sente aquele nariz ressecado, todas aquelas crostas, aquele desconforto, ou ainda se você tem uma criança que, como a gente falou, não sabe respirar pela boca, a lavagem nasal é fundamental. Vamos falar um pouco mais das crianças. A gente não quer que essa criança, nem aí depois dos 3, 4 anos, 3, 4 meses, quando ela aprende a respirar pela boca, a gente não quer que ela continue respirando pela boca, a gente quer que ela continue respirando pelo nariz. Por quê? Nós fomos feitos para respirar pelo nariz. Além de todos esses benefícios da respiração nasal, quando a gente respira pela boca, muda todo o crescimento do rosto, tá? Fica aquele rosto deformado, fica mais alongado. Isso não é normal, a gente não quer isso para criança, além desse ar mais ressecado e todos esses incômodos. Então, nós queremos as crianças respirando pelo nariz. A criança, quando ela nasce, ela já pode ter o seu nariz limpo desde o primeiro dia, desde o RN. E isso é muito importante, porque aquele pituco de cera com aquele nariz daquele tamanhozinho, qualquer secreção vai atrapalhar. E respirar é fundamental para viver. Então, se a criança não consegue respirar bem, ela vai largar o peito e não vai conseguir mamar, porque ela quer respirar, ela quer que o ar entre. Então, nós vamos ajudar essa criança a ficar com o nariz limpo e desobstruído para ela conseguir mamar melhor, ganhar peso e crescer. Além disso, quando a gente faz essa lavagem nasal de rotina, fica mais fácil para a criança aceitar quando ela estiver resfriada. E sinto te contar, mas a sua criança vai ficar resfriada. Quando ela entrar na escola, ela vai ficar congestionada, vai sair aquele catarro, vai sair aquela secreção, a gente vai chegar lá. E aí, quando você precisar lavar o nariz, você vai lembrar de mim, porque vai ser complicado. Então, vamos criar esse hábito, lavar o nariz todos os dias. Para os adultos, também é um ótimo hábito, gente. Lavar o nariz não faz mal para ninguém. Lavem o nariz. Ai, mas como que eu vou fazer? Como que eu vou lavar? Primeiro, a gente precisa entender que existem 2 tipos de lavagem. Uma que é uma lavagem de rotina, que a gente vai fazer todo dia,
para ajudar essa secreção a ficar bem clarinha, fluida, como ela tem que ser no nariz, tirar essas partículas, hidratar o nariz, preparar para usar o remédio. E tem a lavagem power, quando tá congestionado, cheio do catarro, cheio da secreção, que a gente quer lavar mesmo, tirar o catarro mesmo. Aí não adianta, a gente precisa usar mais soro. E a lavagem nasal, ela é segura? Ela é segura sim, desde que feita da maneira correta. Isso envolve usar soro fisiológico, ou se você for fazer uma solução, fazer a solução certa, usando as medidas e sempre com água que você beberia, água filtrada e mineral. Jamais lave seu nariz com água da torneira. Primeiro porque tem cloro, arde pra caramba, eu já fiz isso uma vez, não faça. Segundo porque essa água não é tratada, pode ter bactérias, que tem inclusive um relato de uma notícia de uma mulher que morreu por uma bactéria que eles acham que ela pegou na água, na lavagem nasal. Então, água da torneira jamais. Pode fazer a solução caseira, pode sim, é ótima, mas faça com água mineral, água filtrada. Segundo ponto, para ser uma lavagem nasal segura, posição. A criança ou você mesmo tem que estar bem posicionado. Não vamos lavar nosso nariz dos nossos crianças com elas deitadas, porque lembrem dessa figura aqui, lá no final do nariz a gente tem a região então da tuba auditiva, tá? Que ela comunica o nariz com o ouvido. Se tiver deitado ou se você jogar muita pressão, esse soro ele pode cair no ouvido e vai incomodar, vai doer. Então não faça deitado e sempre com a pressão adequada. Hoje em dia a gente fala de uma lavagem com mais volume, mas com baixa pressão. Existem alguns tipos de dispositivos para a gente lavar o nariz. Vamos começar aqui com um que é bem comum, que é o conta-gota, tá? O conta-gota, ele tem mais ou menos 1 ml aqui na pipeta e não é um que eu gosto muito porque ele não vai de fato lavar o nariz. Ele é bom para umidificar, para ajudar nesse desconforto do bebê, mas ele não vai desentupir se você tiver com mais secreção. Outro que também não é muito meu favorito são os sprays convencionais, porque eles vão ter um jatinho pequeno aqui, tá? Então, pra gente desentupir mesmo o nariz, eu prefiro usar outros métodos. Por exemplo, o soro de spray contínuo, que ele vai sair mais um jatão, ou então as seringas e as garrafinhas, que aí sim nós estamos falando de lavagem com mais volume. E aí, tá sabendo tudo de lavagem nasal? Me conta, você já lava seu nariz? Manda sua dúvida aqui pra mim.